Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a nova linha de equipamentos acoplados e elétricos para refrigeração de transporte, focados em baús frigoríficos. Bem, como muitos talvez tenham acompanhado, no início de 2020, mais precisamente no segundo trimestre de 2020, a Frigocenter adquiriu a Samurai, que era uma empresa focada em refrigeração para transporte. Com essa aquisição, a Frigocenter passou a contar com esses produtos no nosso portfólio. Então, além de toda a parte de refrigeração industrial e comercial, a parte estacionária, como câmaras frigoríficas, climatização, túneis de congelamento, dentre todas essas partes, a gente também engloba agora a parte de refrigeração para transporte. Então, você tem um veículo frigorífico, a gente consegue te ajudar também nessa parte. E quando nós adquirimos a Samurai, todo o know-how e projetos veio para a gente. E agora, no início de 2021, a gente está lançando a nova linha de equipamentos acoplados e elétricos. Então ele foi totalmente reformulado. A gente pegou a essência do projeto anterior, que era um projeto de alta qualidade, e modernizamos ele. Então nós trouxemos tudo o que tiver de mais novo de tecnologia para dentro desse equipamento. Isso também a gente trouxe os nossos conceitos de refrigeração industrial para cá, para criar um produto novo bem legal para o mercado. Dentre as alterações, algumas são bem interessantes e bem marcantes. A primeira delas, a gente fez toda uma mudança na estrutura básica do equipamento. Então vocês podem ver que hoje o equipamento é preto, a estrutura principal, só a parte de fora que é branca. Esse preto, ele é uma pintura microtexturizada eletrostática a pó, então ela traz muito mais robustez e longevidade na pintura, então você tem uma vida útil bem maior da estrutura. Além de mudanças e reforços que trouxeram essa linha nova, também visando mais robustez. Na parte do projeto mecânico, o layout geral dos componentes, eles foram rearranjados visando ajudar mais a manutenção. Então nós fizemos alterações da posição de alguns componentes e também fizemos adição de alguns outros componentes, como por exemplo o acumulador de sucção. O acumulador de sucção ele é um item muito importante, principalmente no equipamento como esse, da parte de refrigeração de transporte, que é um equipamento muito... a capacidade dele varia muito, porque ele vai depender da rotação do veículo, porque você tem ali o compressor acoplado. Você tem muitas aberturas de porta, porque normalmente ele é mais focado para o transporte urbano, não somente, mas é mais focado. Então todas essas grandes variações de carga térmica, o acumulador de sucção ele ajuda muito a proteger o compressor, porque em alguns momentos, por exemplo, se você tem muita abertura de porta e começa a ter um bloqueio do evaporador, começa a criar aquele gelo no evaporador, o que isso vai acontecer? Você vai bloquear o evaporador, vai parar a troca de calor e você corre o risco de ter retorno de líquido para o compressor. E muitos já devem ter ouvido essa expressão, geralmente quando você tem retorno de líquido para o compressor, ele quebra. Então o acumulador de sucção, a função principal dele é essa. Se você tiver qualquer retorno de líquido por algum problema da unidade ou mesmo por uma condição operacional, esse líquido ele fica acumulado ali antes do compressor e não chega até o compressor. Então ele ajuda a proteger e aumentar a vida útil do compressor. Hoje toda a linha conta com acumulador de sucção. Outras mudanças também, toda a parte elétrica ela foi completamente reformulada e com isso a gente trouxe mais sensores de proteção para o equipamento, ele está muito mais inteligente. Então nós temos diversos sensores como de temperatura de sucção, temperatura de descarga, temperatura ambiente, temperatura de divisória, status gerais como porta, disjuntor, várias informações. Hoje todas as informações do equipamento vai para o Syscort, que é o sistema central de controle do equipamento, e isso, além de trazer um controle mais preciso para a máquina, uma das principais funções é trazer mais robustez a ela. Então, dependendo do que acontecer, o equipamento consegue proteger. Um exemplo disso é muito comum, se você já trabalha nessa área, às vezes você tem um vazamento de gás refrigerante no equipamento, e aí você leva no autorizado, quando chegar lá ele constata isso e muitas vezes ele constata que o compressor quebrou, porque trabalhou sem gás. Por trabalhar sem gás você tem problema de alta temperatura de descarga, de baixo retorno de líquido, de óleo para o compressor, e com isso diminui a vida útil até que ele quebra. Então esses sensores vão ajudar, por exemplo, a informar o operador que isso está errado, de que tem um problema e de que caso ele não seja resolvido, pelo menos ele vai parar o equipamento e vai proteger ele. Então isso daí ele consegue te garantir muito mais robustez no longo prazo. Também tiveram mudanças no projeto do condensador. Hoje toda essa nova linha conta com a tecnologia Microchannel, então são condensadores de microcanal. Essa hoje é a tecnologia mais moderna que tem em termos de condensador. E a principal vantagem dela está em diminuição do espaço, ele é um condensador mais compacto e diminuição da carga de gás. Esse condensador ele chega a diminuir de 30% a 40% a carga de gás no condensador. Então isso é muito bom porque você tem uma carga menor de refrigerante no sistema e deixa o sistema todo mais leve
leve também. A parte elétrica do equipamento, como eu disse, foi totalmente reformulada. Então, desde a parte de acionamento dos componentes, como placas de relé são novas, só usamos agora relés japoneses, que são relés com uma durabilidade muito maior. Toda a parte de acionamento do compressor elétrico também foi totalmente reformulada. E o novo sistema de controle, que agora toda essa linha nova conta com o Syscort, que é o sistema de monitoramento e gerenciamento dessa nova linha. O Syscort, ele une todas as informações numa única placa eletrônica que está aqui. Então, todas as informações de funcionamento do equipamento e mostram para o operador lá na cabine. Você tem um controle de cabine que ele mostra todas as informações. Além disso, o Syscort ele conta com data logger de fábrica. Então todas as informações ficam armazenadas nele por até 30 dias e você consegue a qualquer momento puxar essas informações e saber como o equipamento funcionou, quando a porta foi aberta, quando foi fechado, se o equipamento foi acionado ou não pelo operador, se ele estava em degelo, se foi alterado o set point. Todas as informações ficam aqui no Syscort e você consegue acessar elas de maneira bem simples. Depois eu vou mostrar mais pra frente como que isso funciona. Um outro item bastante importante também é em termos de manutenção padronizada. Toda a nova linha ela passou por uma grande padronização. Então hoje são apenas 3 tamanhos de equipamentos e diversos componentes eles foram padronizados em toda a linha. Então, por exemplo, ventiladores do condensador. Todos os modelos utilizam o mesmo modelo de ventilador do condensador. Ventiladores do evaporador. Todos os modelos também utilizam o mesmo modelo. Acumulador de sucção, separador de óleo. Então, diversos componentes são intercambiáveis entre um modelo e outro. Isso ajuda muito para quem tem grandes frotas. Isso ajuda também os autorizados, que é mais fácil dele ter uma peça de reposição ali à pronta entrega. E também para quem tem grandes frotas, tem muitos equipamentos iguais, é muito mais fácil dele manter peças de reposição. Isso vai custar menos para você que tem aí uma grande frota. No que diz respeito ao evaporador, que é a unidade que vai lá dentro do baú, essa unidade também sofreu mudanças. Com a nova padronização de ventiladores, a gente aumentou alguns modelos, chegou até 27% a vazão de ar. Uma vazão de ar mais alta, isso te ajuda a diminuir a temperatura mais rápido após uma entrega. Então você parou o veículo, abriu a porta, descarregou mercadoria, fechou a porta de novo, essa vazão de ar aumentada, ela faz com que você consiga mais rapidamente diminuir a temperatura e voltar para a temperatura normal que você espera dentro do baú. Além disso, também tivemos um aumento na capacidade de 15 a 20% dependendo do modelo. Então você também tem uma capacidade frigorífica maior, isso também ajuda a diminuir mais rapidamente a temperatura e também manter a temperatura mais baixa em equipamentos maiores, em baús maiores. Contamos também com a parte de seletor de tensão automático. Então no baú do seu veículo, por exemplo, essa daqui é uma máquina acoplada e elétrica, ou seja, tem o compressor acoplado ali no veículo, no motor do veículo, e você tem o compressor stand-by elétrico. Parou ali para fazer uma carga e descarga na sua fábrica ou num centro de distribuição, você consegue ligar na tomada, como essa tomada aqui, que vai estar ali na lateral do baú. Você liga na tomada, automaticamente o sistema vai detectar se essa tensão é 220 ou 380 e vai operar o equipamento, vai fazer o fechamento do motor e vai ligar sozinho no modo elétrico. Temos também o sensor de porta, então junto com o equipamento vai um sensor de porta, que ele é instalado na porta do baú, um sensor pequenininho magnético, e com isso, se a porta for aberta ou fechada, você pode fazer com que a máquina, uma das opções, abriu a porta, a máquina desliga sozinha a refrigeração. Isso é algo que ajuda, porque se você abre a porta com a refrigeração do caminhão ligada, esse ar que você está soprando gelado, ele sai para fora do baú. Se sai ar para fora do baú, entra ar também para dentro do baú. E esse ar é o ar externo que ele está quente. Isso vai fazer com que você tenha mais calor dentro do seu baú e principalmente umidade. Vai fazer com que comece a criar mais umidade, gelo no evaporador, então isso é ruim. Então você tem como configurar através do controle de cabine se quando abrir a porta você quer desligar a máquina automaticamente ou não faz nada. Ele só vai dar um alerta na tela dizendo que a porta está aberta e o equipamento continua funcionando caso o operador queira. Então isso já vem de fábrica. Um outro item muito interessante é o modo Eco, que também vem de fábrica nessa linha. Vamos supor que você configurou o seu baú ali para trabalhar menos 18. A temperatura vai caindo. Quando ela chegar próxima a menos 18, o sistema sozinho começa a controlar a vazão de ar lá dentro do baú dos evaporadores. Por que isso? A principal função é manter o mais constante possível a temperatura. Normalmente o que os equipamentos fazem? Chegou ali a menos 18, menos 19, desliga o equipamento. Aí vai subir a temperatura, ele liga novamente. E assim ele fica trabalhando, ligando e desligando o equipamento. Já nessa linha, com o modo Eco, você diminui esse liga e desliga dos equipamentos. Então, à medida que a temperatura vai chegando aonde você quer, onde está setado, ele começa a controlar a vazão dos evaporadores, dos ventiladores do evaporador, mantendo a temperatura o mais constante possível. Isso ajuda em vários aspectos.
aspectos. Aumenta a vida útil do compressor, porque sempre que você liga e desliga o compressor, por mais que ele foi feito para isso, você tem um desgaste dele na partida. Aumenta a vida útil da embreagem do compressor, a mesma coisa, sempre que você tem uma partida, isso daí gera um pico de consumo ali, um pico de força na embreagem, então também diminui a vida útil. Aumenta a vida útil dos ventiladores do evaporador, porque eles vão funcionar menos horas do que se ficasse em funcionamento constante, então isso também ajuda na vida útil do equipamento. E também diminui o consumo de combustível, porque a gente tem que lembrar que uma máquina dessa chega a tirar ali do veículo 4 a 5 cavalos, dependendo do tamanho do veículo. Então se você tem um modo eco, à medida que a temperatura vai caindo, vai controlando a velocidade do evaporador, vai diminuindo o esforço no compressor e você diminui o consumo de combustível. Então basicamente ele ajuda a ter uma temperatura muito mais constante do que a dos concorrentes, um menor consumo de energia e uma maior vida útil, principalmente do compressor e dos ventiladores do evaporador. Também temos de fábrica o controle de divisória, então se você trabalha com seu baú com duas temperaturas, então você tem ali uma temperatura de menos 18, você tem a divisória com o ventilador e uma outra temperatura de 5 graus, por exemplo. Você não precisa mais do termostato. Tudo isso já sai de fábrica aqui no painel elétrico. Então você vai pegar o ventilador do evaporador que nós podemos fornecer, vai ligar aqui na placa no devido lugar, vai pegar o sensor de temperatura ambiente e vai ligar aqui na placa. Com isso ele já mostra aqui na tela lá do operador a temperatura principal do baú e a temperatura secundária, que seria da divisória, e você já pode ali setar a temperatura que você quer e todo o controle e proteção fica aqui, sem necessidade desses acessórios agregados, o termostato ou coisas assim. Junto com o Syscort, que é o sistema de gerenciamento de equipamento, a gente tem a função Web Samurai. O que é o Web Samurai? Você chegando próximo ao equipamento, como eu tô aqui, ele tem um sinal de Wi-Fi. Então com celular ou com tablet, um computador, você consegue achar o sinal de Wi-Fi dessa máquina, você se conecta nela, cada máquina tem uma senha específica, com isso você entra ali no seu navegador, não precisa de aplicativo, simplesmente entra no seu navegador, digita Web Samurai e ele vai abrir uma tela onde você consegue ver em tempo real todas as informações do equipamento, histórico de alarmes, histórico de funcionamento como temperatura do equipamento, temperatura do baú, da divisória, se foi alterado um set point, que horas que o equipamento foi ligado, que horas que ele foi desligado. Todas essas informações ficam armazenadas aqui e você acessa de maneira muito simples via Wi-Fi. Chegou perto do equipamento, se ele está energizado, ou seja, está virado a chave, o contato ali no caminhão, ou ele está ligado na tomada, você consegue se conectar e baixar essas informações. Junto com o Web Samurai, a gente tem um outro serviço que é o FGCom. O FGCom é uma ferramenta que a Frigocenter possui desde 2012, foi desenvolvido por nós, que é para monitoramento remoto de instalações. Então, basicamente, a gente consegue instalar um chip 3G nessa máquina e monitorar ela remotamente. Então, indiferente de onde o equipamento esteja, se ele tiver um sinal 3G, você consegue estar acessando ele de qualquer lugar do mundo, da sua casa ali, entrando em um site e vendo essas mesmas informações. Então você tem essas duas opções, ou usando o Web Samurai, através do Wi-Fi, que isso é nativo da máquina, você não paga nada a mais por isso, ela já sai de fábrica assim. Chegou perto, acessou via Wi-Fi, conectou na rede, digitou Web Samurai, você vê as informações, pode puxar, ele fica com todo o histórico armazenado, então você pode exportar isso para um arquivo de Excel, ou você pode acessar isso via FGCom, que aí é um serviço à parte que a gente fornece, que além de você ter acesso, você também conta com várias outras possibilidades, como a gente fazer todo o acesso remoto, e fazer toda a parte de manutenção preventiva do equipamento. Bom, agora que eu já passei para vocês uma ideia sobre os diferenciais, para vocês terem uma ideia dos modelos, são basicamente 4 modelos, que é o 820, 1300, o 1600 e o 2100. E esses 4 modelos você tem ele na opção só acoplado ou acoplado elétrico. Então quando nós falamos acoplado elétrico, você tem a opção de ter o compressor ali acoplado ao motor do veículo e você tem um compressor de stand-by elétrico aqui na unidade. Então são 4 modelos com as opções de acoplado elétrico. E também quando falamos em elétrico, você tem a opção de ter os compressores abertos ou o compressor semi-hermético no caso de stand-by. Esses modelos de equipamento também, você tem as versões com gás R404A, que são os equipamentos otimizados para temperaturas negativas. Então se você procura uma temperatura de menos 5 até menos 25, o ideal é um equipamento com R404A. E se você já procura um equipamento ali que vai de menos 5 até mais 20, mais 25 graus, no geral temperaturas positivas, aí a gente tem a linha com R134A, que ele é otimizado para as temperaturas positivas. Então assim, para se ter uma ideia
de qual tamanho de veículo, qual tamanho de baú que uma família dessa consegue atender. Então, quando a gente fala dessa família de acoplado elétrico, se você procura um baú para produtos congelados, que a gente está falando de menos 18, menos 20 graus, ele vai conseguir te atender em média até um baú com 6 metros de comprimento. Então já é aí um veículo médio, pequeno para médio. Claro que isso vai variar um pouquinho de acordo com a sua necessidade, número de aberturas de porta. Isso é mais ou menos um norte para você ter uma ideia de capacidade. Se você já procura temperaturas positivas, vamos falar de produtos refrigerados que são 2 graus positivos. Você vai conseguir trabalhar num baú até 8,5 metros de comprimento. E claro, também se você quiser temperaturas de 15 e 20 graus, isso aumenta um pouquinho, não muito, mas aumenta um pouquinho. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu espero que tenha dado para entender. Pessoal, e eu vou fazer um próximo vídeo onde eu vou mostrar mais em detalhe como funciona o Web Samurai e toda a parte de controle do Syscorte, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. E se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua atenção, espero que tenha dado para mostrar bem sobre o equipamento. Dá uma olhada nos próximos vídeos, se inscreve no canal e se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui que a gente responde. Muito obrigado e até a próxima!